Tudo bem? Não, por um instante eu achei que o Aloysio que ia acabar comigo aqui no louvor. Aqui. Não, acho que ele esqueceu que eu ia pregar e precisava de fôlego ainda. Valha-me Nossa Senhora. Mas foi bom, não foi bom esse louvor? Jesus amado, estralou os ossos que eu nem sabia que tinha. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. Deus me chamou para estar aqui providencialmente para falar sobre perseverança. Eu sei que tem alguns jovens aqui, né? Que vocês fizeram EJC ou vocês trabalharam no EJC? Ah, então é bom. Tem uma galerinha que fazia tempo que não vinha e que veio. Que bom, bendito seja Deus. Hoje eu vou falar sobre perseverança. E falar sobre perseverança é falar para mim em primeiro lugar. Porque eu sempre falo isso. Quando Deus me põe para falar sobre alguma coisa é porque Ele quer falar comigo primeiro. Vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus. É preciso de perseverança para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é uma tarefa fácil de ser feita. Ela é exigente, ela custa caro, ela é pesada às vezes. Na maioria das vezes, fazer a vontade de Deus é fazer totalmente o contrário da nossa vontade. Por isso é necessário perseverança. Às vezes, para fazer a vontade de Deus, mesmo que seja conforme a nossa vontade, porque às vezes Deus nos chama para fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é agradável. Igual, estar aqui no grupo de oração, para mim é muito agradável, eu amo estar aqui. Deus me chamou aqui, me resgatou, minha família e tudo. Então eu amo estar aqui e servir aqui. Mas tem épocas, tem vezes, períodos em que é necessário um esforço, uma perseverança para permanecer, para continuar vindo. E assim como com cada um desses moços e rapazes que estão de azulzinho, que vocês olharem aí. Pode ter certeza que se a gente está aqui toda terça e toda quinta é porque tem muita perseverança. Porque às vezes o caminho é exigente, pesa, cansa. Ontem mesmo, a gente chegando aqui para a intercessão, e aí atravessando a rua com a Eliane, né? Eu falei, Eli, hoje é segunda e eu já estou cansada. Ela, eu também. E se dependesse da nossa vontade, a gente ficava em casa, porque tem muita coisa para fazer em casa. A gente descansava e assistia uma série, um filme. Novela não, porque eu não gosto muito de novela. Talvez fosse fazer minha unha. Talvez eu fosse sentar no sofá com 15 crianças em cima de mim, pulando, saltitando, puxando meu cabelo, mãe. Mas Deus me chama a estar aqui. Deus tirou cada uma dessas pessoinhas de azul de casa, de alguma outra função, para estar aqui. E talvez na sua vida Deus está te chamando para alguma coisa da qual você esteja prestes a desanimar, a desistir, a voltar atrás. Tantas pessoas que desistiram da própria vida. Quantos casos de suicídio a gente tem escutado, né? A pessoa que entrou em depressão e desistiram de si mesmas, da própria vida. É ou não é? Principalmente no meio dos jovens. Quantos jovens, amigos de vocês, pessoas que vocês escutaram falar, quem é professor, né, que convive mais com jovens, olha, fulano de tal se suicidou. O menino de 15 anos se jogou da ponte. A menina de 16 anos tomou remédio e foi encontrada morta em casa, porque desistiu da própria vida, porque estava desesperado e desistiu. Não teve forças para continuar. Talvez a perseverança não seja também para coisas tão grandes. Às vezes você precisa de perseverança em coisas pequenas, como ler um livro. Eu sou um caso de vergonha para ler. Valha-me Nossa Senhora. Eu vou falar aqui, está até registrado. Padre João, não veja essa pregação, Padre João. Há quase 2 anos ele me pediu para ler um livrinho. Acho que tem 98 páginas. Eu ainda não consegui terminar de ler o livrinho. Eu sou péssima. Não consigo. Eu vou até a página 20. Aí eu paro, falo, não, é que estou sem tempo. Aí eu começo de novo, depois de um tempo, não, é que as crianças me interromperam e eu não consigo apreciar a leitura.
Para pequenas coisas a gente precisa de perseverança. Para a vida de oração a gente precisa de perseverança. Quantas pessoas aqui talvez já tenham pensado em desistir do próprio casamento, do matrimônio, falar, ai, não aguento mais esse marido, ai, vale, meu, ai, chato demais. Ou o esposo, não, essa mulher não dá não, ai, ela não tem jeito, ela não se arruma, ela não se cuida, vou desistir dela, tem tantas outras mais legais, bonitas e cheirosas, vou desistir. Ou talvez você seja pai e mãe e esteja por isso aqui de desistir da educação do seu filho, da sua filha. Falar, ai, não dá. Eu falo 700 vezes a mesma coisa e o ser humano não entende. Eu vou desistir, eu vou largar de mão. Deixa o mundo fazer com ele o que quiser. Quantas vezes nós deixamos que a falta de perseverança nos leve a um resultado. Vou dar um exemplo hoje, fresquinho. Eu tenho, com isso aqui 5 filhos. Vai ter a Tereza, a Catarina, a Elisa e o José. Todos eles sempre foram muito bons para comer. Assim, bons mesmo. A família conhece, sabe que eles são bons mesmo. Dá uma coxa de frango na mão dessas crianças, uma costela de porco, um pé de frango. O José comeu pé de frango semana passada. Pé, mamãe, pé. Comeu um pé de frango, assim, com ossinho e tudo. Mas a Elisa, que é a terceira filha, ela dá muito trabalho para comer. Muito, mas muito assim, muito. De passar 1h30 e ter comido um pedacinho, 1 grão de arroz e feijão e tá lá viajando na maionese. Falei, Elisa, você precisa comer. Ela, porque eu quero ter o meu cabelo igual o da Rapunzel, assim, grandão. Mas para ter o cabelo grandão, você precisa comer. E ela dá um trabalhão. Aí hoje, coloquei o almoço, deu 5 minutos, ela não tinha mexido no prato. E tá frio, e a comida esfriou. Eu falei, hoje você não vai comer, dá o prato aqui. Aí ela, que bom. Saiu, sentou no sofá. Eu falei, hoje você não lancha à tarde, você não vai comer balinha, você não vai comer nada. Se você sentir fome, é o seu almoço que você vai comer. Tá bom. Deu 3, 4, 5 horas da tarde, a menina dura na queda, gente, não comeu. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí o Rico chegou do trabalho, eu falei, você não vai comer o lanche, vou fazer um mingau gostoso aqui, de aveia, você não vai comer. Tá bom. E não comeu mesmo. Falei, meu Deus, é muito difícil. Mas, graças a Deus, nós temos um pai ali, perseverante, paciente. Aí ele falou, você vai comer sim, você vai comer. Estava lá a comida, do jeitinho que eu coloquei no almoço. E ele ficou insistindo, você vai comer, Elisa, continua comendo, Elisa, come, Elisa. Ela comeu tudo, ainda comeu o mingau. Bendito seja Deus. Mas se ela é assim desde pequenininha, e ela tem a saúde mais frágil, né? Então, se eu sempre desistisse de fazer ela comer, ela já é magrelinha. Depois, se ela vier aqui, vocês vão ver. Ela estaria morta, talvez. E é uma coisa simples. É ou não é? É só comer, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu estou dando esse exemplo para que a gente veja que, às vezes, você precisa insistir e até ser teimoso em coisas que parecem insignificantes, mas que o resultado lá na frente vai ser melhor e maior do que você pode imaginar. Você trouxe sua Bíblia? Sim ou não? Se você não trouxe, a dica é, traga sempre sua Bíblia, tá bom? A gente sempre usa a Bíblia no grupo de oração. Não tem um grupo de oração que a gente não use. E se tiver um que a gente não use, é porque foi só fogo e brasa do Espírito Santo descendo na cabeça de vocês. Vocês vão abrir a Bíblia lá em Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 10. Carta de São Paulo aos Hebreus, está lá no finalzinho, nas últimas cartas. Capítulo 10, versículo 32. Do 32 ao 39. Capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo de 32 a 39.
Posso ler? Amém ou misericórdia? Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados. Quão longas e dolorosas lutas sustentastes. Seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbios e humilhações. Seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína. Somos de manter a fé para nossa salvação. Palavra do Senhor. Como eu disse, fazer a vontade de Deus é difícil. Custa caro. Leva tempo. É exigente. Precisa de esforço. Precisa de paciência. Precisa de perseverança. E perseverar é permanecer. É continuar. É ficar ali naquele caminho mesmo que seja muito trabalhoso. E é muito trabalhoso. Eu posso dar mais um exemplo. Não o meu, mas usando minha família que está bem aqui, ó, meu cunhado e minha irmã. Né, Olivia? Olivia, há um tempinho atrás, deu um testemunho aqui no grupo de oração de que o casamento dela estava por um fio. Mas exigiu um esforço da parte de Deus e da parte dos dois para que esse casamento não acabasse. E é um trabalho, às vezes, de formiguinha. É uma palavrinha, é um gesto, é um olhar, é um silêncio. Fazer a vontade de Deus dá trabalho. Dá trabalho. Porque o prêmio que nos espera é grande. Hoje a gente está num mundo que é tudo fácil, é tudo rápido, é tudo um clique e está pronto. É tudo instantâneo, né? Um miojo, uma lasanha que você bota no micro-ondas e 15, 20 minutos está pronto. É uma série que você quer assistir, você aperta no botãozinho, já abre direto a Netflix. É muito rápido, tudo é rápido. Então nós fomos nos desacostumando com as coisas difíceis. A gente não quer mais ir numa biblioteca para ler um livro para fazer um trabalho, não é, professor? A gente quer jogar no Google e tá tudo que jogar no Google, nem existe mais jogar no Google. ChatGPT, eu gostaria de fazer um trabalho com essa informação. Por favor, vem pronto, tudinho, você não precisa fazer mais nada. Eu tenho um ódio disso, valha-me Nossa Senhora. Tudo é muito rápido, tudo já vem pronto. Então a nossa mente está acostumada com isso. Desse jeito, ontem na mesa, a gente jantando, aí a Catarina, eu fiz torresmo, né? Maravilhoso. Aí passei o prato de torresmo para cá e a Catarina, Tereza, me passa o prato de torresmo. E aí a Tereza demorou porque eu estava pegando o torresmo. Ela, não, mas também não. Eu falei, Catarina, calmou. Que você pediu não tem nem 30 segundos. Você está acostumada com tudo rápido, prático e fácil assim na sua mão, mas a vida não é assim. Você precisa ter paciência, esperar. E a gente está desacostumado com isso, em insistir. Outro exemplo que eu posso dar, eu dou esses exemplos porque acontece ali facilmente na minha vida. Tereza está na escola no primeiro ano e está aprendendo a ler.
Nos primeiros dias de aula, ela não se conformava que ela não sabia ler. Mas eu não consigo, porque eu não sei juntar isso aqui, eu não vou mais ler também. Tereza, minha filha, paciência. Porque a nossa vida está assim, nesse ritmo, papum. Eu não consigo continuar uma coisa ali por muito tempo. Se leva muito tempo, não, é difícil demais. Tem a faculdade de medicina e a de administração. Eu até queria ser médico, mas demora muito. Então vou fazer de administração mesmo, que é mais rápida. Porque eu preciso de um diploma. Então, a gente se desacostumou a insistir nas coisas que são demoradas e trabalhosas e que vão nos custar esforço. Porque o mundo está assim. É rápido, é fácil, é prático. Se o seu marido já acordou de mau humor, você já fala, eu vou pedir o divórcio. Chato, não aguento chatice dessa. Se seu filho não está fazendo as coisas conforme você quer, não, que menino teimoso, birrento, malcriado. Vou jogar ele na rua. Não, gente. Vou falar sobre parto. Mas é que o parto normal demora muito, mas faça a cesárea, corta a barriga, põe o menino para fora. Não, gente, calma. É necessário insistir. E isso vai nos acostumando, nos forjando, nos modelando conforme a vontade de Deus. Vai nos ensinando a continuar. Por mais que a nossa vida seja muito breve, ela leva um tempo. Então não tem como a gente abreviar demais a nossa vida para concluir. O mundo hoje está muito ansioso, que quer abreviar tudo. E não quer esperar, e não quer perseverar, e não quer insistir. Mas com Deus é diferente. Para a gente alcançar a morada celeste, que é o que nos espera, que é o que Jesus preparou para nós, é necessário, mesmo que custe muito, dar pequenos passos possíveis. É necessário, porque isso vai nos tornando, nos modelando, nos afeiçoando ao que Deus espera de nós. Eu queria que vocês pensassem aí, em quantos projetos você já abandonou no meio do caminho? Isso é doloroso. Quantas oportunidades você perdeu porque você largou na metade? Quantas coisas hoje você começou e largou pela metade? Isso é doloroso. Quantas coisas, quantos projetos, quantos planos foram perdidos porque você parou na metade do caminho? Quantas coisas foram frustradas na minha e na sua vida porque nós desistimos? Porque a gente é infiel, porque a gente é preguiçoso, porque a gente é acomodado e quer as coisas fáceis. Quantos? Uma coisa que Deus trazia no meu coração também é quantas almas eu perdi, que foram confiadas a mim e eu perdi porque eu fui preguiçosa, acomodada e larguei na metade do caminho. Quantas famílias foram destruídas, chegaram ao fim por falta de perseverança, porque só faltava isso aqui, para que tudo fosse transformado, mas não foi, porque a gente largou, falou, não, estou cansado demais, e porque estou cansado, não vale a pena. Quantos filhos não foram abandonados, não perderam suas vidas porque os pais, deixa se perder nas drogas, não aguento mais não, eu já falei muitas vezes e não tem jeito, não tem jeito. Quantos?
É dolorido. Quando eu preparava isso hoje à tarde, era dolorido pensar nisso, de que talvez a minha vida ou a vida de outras pessoas poderia ser diferente, mas não foi porque eu parei na metade do caminho. Eu poderia ser melhor, mas ainda não sou, porque muitas coisas, muitos planos de Deus eu larguei na metade do caminho. Eu poderia ter uma vida espiritual anos-luz. Eu poderia ser uma... Eu tenho 32 anos. Quando eu era mais jovem, eu falava, eu quero ser igual Santa Teresinha, que com 24 foi para o céu, porque ela foi perseverante no plano de santidade que Deus tinha para ela. Eu poderia ser uma Santa Teresinha, mas ainda não sou, porque eu largo minhas coisas tudo pela metade. Não é brincadeira, isso dói. Mas eu não vou ficar só na parte que dói. Eu quero que você pense aí quantas coisas, quantas alegrias, quantos bens você já conquistou porque você perseverou e insistiu. 6-2 aqui, né? Ó, bonitinho. 6-2 aqui atrás deles também, ó. Quantas famílias que continuam e insistem e perseveram e não foram destruídas. É que o Paulo e a Mazé não estão aqui hoje, né? Mas eles têm quantos anos de casado, bichão? Sim. 49 anos de casados. Imagine quantas lutas e batalhas eles não enfrentaram, mas não desistiram, perseveraram. Talvez muitas vezes o casamento chegou a isso aqui de acabar, mas perseveraram. Quantos planos você chegou ao fim e disse, eu consegui, porque você perseverou. Seus filhos hoje casados, adultos, te dando netos. Sua família hoje. Hoje eu tenho a graça de dizer de boca cheia, a minha família inteira está na igreja, é convertida, conhece Deus e o amor de Deus. Lá atrás, quando meu pai ainda morava com a gente poderia ter... não precisa de Deus não, né? Vamos se entregar para as drogas, para o crime, para a prostituição, vamos ser tudo alcoólatra igual ele, vamos para o crime, vamos fazer o que há de errado, porque era isso que as pessoas olhavam para nós e esperavam. Os filhos de Silvana e João, vai dar tudo porque não presta. Isso não, os meninos de João, isso aí não vai... Olha lá, o pai bêbado, caído na calçada lá, isso aí não vai prestar não. Mas a gente perseverou na graça de Deus, não por mérito nosso, graças a Deus. Mas quando você insiste teimosamente nos planos de Deus, você alcança o objetivo que Deus tem para a sua vida. Mas uma observação: existem os planos de Deus, o fazer a vontade de Deus, que aí sim precisa da nossa perseverança, mas você precisa ter atenção também se você não está perseverando para fazer só a sua vontade. Às vezes Deus está falando, por aí não, meu filho, por aí não, meu filho, não insiste aí que não vai dar certo, ou por aí não. Mas eu e você continuamos, não, por aqui sim, porque eu quero aqui, eu vou e ponto final, eu vou até o final, porque eu sou teimoso, eu sou perseverante na minha vontade. Chega lá no final, você o quê? Quebra a cara. Nós precisamos ter essa sensibilidade, ter esse discernimento de saber onde é a minha vontade, onde é a vontade de Deus. Não que a nossa vontade não seja boa. Muitos dos planos que eu tenho são bons, claro. Muitos dos planos que você tem são bons, mas a gente precisa prestar atenção se realmente são bons e se Deus não tem algo melhor do que aquilo para nós. Talvez você esteja sendo teimoso em fazer a sua vontade e está tampando os ouvidos para a vontade de Deus que é maior e melhor que a sua. Então para e escuta. Porque Deus te trouxe até aqui hoje para te dar essa resposta, para dizer para você, presta atenção, você está indo pelo caminho errado, não é por aí não.
Persevera nos meus planos, na minha vontade, no caminho que eu coloquei para você, que é bom e agradável e vai te salvar. Como diz aqui, não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Se você está insistindo num plano que vai tirar a sua salvação, meu filho, Deus não vai deixar que você continue. E se Ele deixar, depois Ele te tira, mas Ele deixa você quebrar a cara primeiro para você poder aprender que não é tudo do seu jeito. Porque Deus é capaz de tirar um bem até de um mal. Tem outro exemplo na família. Tem um irmão, o Túlio, né? Teimosinho. Agora ele tá um doce, uma manteiga. Ô, bichinho, ai, tão bonzinho que ele tá agora. Mas quem conhece o Túlio sabe o como ele era de gênio forte. Teimoso, briguento. Que não sei o que. Alguém falava qualquer coisa para ele, ele saía no tapa, no soco e derruba. Uma vez o Aloysio colocou o apelido dele e do Tomás de Filhos do Trovão, que é igual Tiago e João, né? Bonerges. Porque pensa nos carinha briguento, encrenqueiro. Aí, um tempo atrás, ele começou com esse negócio de como que chama? Adega, vai para a adega e volta da adega, e ai, com narguile, ai, com meu cigarro eletrônico, ai, com meu copão. E a gente, Túlio, volta, Túlio, vamos na missa, Túlio, sai desse caminho, Túlio. E ele, não, porque vocês não deixam fazer nada, eu estou gastando meu dinheiro, que o meu trabalho eu mereço minhas coisas. Falando, Túlio. Um belo dia, Túlio foi para a adega. Vai, Túlio, para a adega, Túlio. Vai. Chegou lá, estava lá com os amigos. Ai, meu copão, meu narguilha. Chegou os caras de moto, com revólver na mão, coronhada na cabeça, sangue descendo, passa o celular, passa tudo. Ou vocês vão morrer agora. Aí foi que ele foi, nossa, eu podia estar em casa com a minha família numa boa. Apanhou sangue escorrendo no corpo inteiro. Tinha brigado com a minha mãe, brigado com meu outro irmão. Quebra-pau doido. Depois desse dia, ele não foi mais na adega, pessoal. Ele lembra desse dia, ele chora. Porque a gente estava ali o tempo inteiro. Túlio, volta, Túlio. Fica, Túlio, não vai, Túlio. Mas ele continuou indo. E precisou de acontecer algo, alguém pôr um revólver na cara dele, ferir ele, para que ele pudesse, olha quem eu sou, de onde eu vim, de onde Deus me tirou já, e para onde eu estou indo. Aí, o homenzinho torto, Jesus reencontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Ele hoje está com 2 bons empregos, uma namorada maravilhosa. Sábado ele estava lá, gente. Gente, que gracinha. Sábado ele fazendo comida para a família toda. Vê se eu posto um negócio desse. Túlio, que num sábado não ia estar em casa nunca. Ia estar onde? Na adega. Ai, meu copão. Estava lá. Não tem alegria maior que essa. Mas foi preciso que ele caísse no fundo do poço para que Deus levantasse ele de novo. Então, se você está perseverando num caminho mau, acorda para a vida, meu chapa. O tempo é breve. O Túlio poderia ter morrido naquela noite. Brigado com a mãe, com os irmãos, com a família. Mas Deus perseverou nele. E ele tem perseverado em Deus. Às vezes dá aquela, mas ele volta. Um céu nos espera. Não perde tempo, não. Salva a tua família, salva os teus filhos, salva o teu casamento, salva os planos que Deus tem para você. E eu não preciso falar só dessas coisas grandes. Mas talvez você precise perseverar em coisas pequenas. Reza 10 minutos por dia. Persevera nisso. Durante uma semana, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Reza 10 minutos um dia. Hoje eu vou rezar 10 minutos. Amanhã eu vou rezar 10 minutos. E depois. Perseverar não é fazer tudo de uma vez só. É fazer um pouquinho por dia. Um pouquinho de cada vez.
É insistir mesmo quando está doendo, mesmo quando está cansado, mesmo quando está sofrendo. Eu quero que vocês vão me emocionar. Poxa vida. Olha para esses servos de azul. Olhem, pode olhar em volta. Olha para os servos de azul. Os Smurfs. Vocês acham que é fácil para eles estar segunda, terça e quinta na igreja? Muitos deles deixam esposo, filho em casa. Sabe por que esse grupo de oração ainda está aqui? Porque Deus nos sustenta e porque eles perseveram. E perseveram não é sempre com ânimo, com alegria, com disposição, louvando aqui, fazendo Não é sempre que a gente persevera assim. Às vezes a gente persevera com o nó na garganta, com a pia cheia de louça dentro de casa, com o marido que falou, se você for para a igreja hoje de novo, eu acabo com o nosso casamento. Às vezes a gente persevera e vem se arrastando, cansado, mas a gente não desiste. Porque o que a gente sabe que nos espera é um céu. E às vezes, você vai precisar perseverar, não é por causa de você, é por causa dos outros. É por causa dos outros. Às vezes você vai precisar aguentar o seu fardo e o fardo do outro. Às vezes você vai precisar continuar, não porque você quer, porque para você está agradável. Não. Às vezes você vai precisar perseverar porque vem alguém atrás de você. Como eu falava no EJC, no domingo. Você é sal e luz. Às vezes alguém só vai ver a sua luz lá para continuar. É por isso que eu digo, persevera. Sabe quando a chama está quase apagando e aí persevera. Porque está vindo alguém atrás de você que precisa da sua luz para que ela não desista e não desanime. Persevera, porque às vezes tem alguém que está lá na sua frente e desanimou e cansou e vai querer voltar. Mas quando ela for voltar, ela vai ver a sua luz. E é a sua luz que vai acender a chama dela de novo e vai fazer com que ela continue. Persevera. Continua, porque o prêmio que nos aguarda é mais valioso do que qualquer coisa que possa haver nessa terra. Os sofrimentos que a gente vai ter durante esse nosso caminho, como diz São Paulo, são comparados a esterco, comparado ao prêmio que nos espera. Tá difícil, tá pesado? Tá? A sua cruz está pesada? Beija e abraça a sua cruz. Agarra ela como Cristo fez com a cruz, porque Jesus tinha em mente não aquele momento presente do sofrimento, mas a tua e a minha salvação. Quando ele fechava os olhos ali de dor, abraçado naquela cruz, não era a cruz que ele enxergava, era você que ele enxergava. Ele passou por tudo aquilo para nos dar a salvação. Para nos dar a salvação. E como diz aqui em Timóteo 2, segunda carta de São Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Agora há pouco, o Aloysio conduziu a oração, um orando pelos outros, né? Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. E agora
nos manifestou diante da aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo porque estou sofrendo assim, mas não me queixo, não. Sei em quem pus minha confiança, e estou certo de que é assaz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. E lá em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Palavra do Senhor. Tem um céu que nos espera. E nos foi dado um espírito, uma força, para que a gente continue. Não estamos sozinhos. Perseverar é difícil, mas é uma virtude, é uma graça que, se a gente pedir, Deus nos dará. Assim como Ele nos deu nesse batismo no Espírito Santo que tivemos aqui. É graça de Deus. Não é mérito nosso. É graça de Deus. Persevera. Continua. Porque aí, um dia eu e você vamos poder falar como São Paulo disse: combati o bom combate. Guardei a fé. Agora só me resta buscar a coroa. Só ganha a coroa quem termina a corrida. Se você terminar a corrida, você vai ganhar o seu prêmio. Mas se você largar a corrida no meio, não vai. É só frustração, decepção, chateação. Persevera nas coisas terrenas, nos bens que você precisa para viver e sobreviver. Persevera no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, nos seus planos e sonhos, mas persevera principalmente na santidade, na sua santificação, porque a sua santificação pode levar a muitos a também serem santos. Pode levar muitos a se encontrarem com Deus. Pode ser que não leve a muitos, pode ser que leve só uma pessoa. Mas olha só que grande prêmio, se uma alma for salva por causa da sua perseverança. Já pensou, Karina? Se João for salvo por causa da sua perseverança? Já pensou, João? Se ela for salva por causa da sua perseverança? Já pensou? Então persevera. Fica de pé. E vamos pedir mais uma vez essa graça do Espírito Santo, nos dando perseverança. Derrama, Senhor, sobre nós a virtude da perseverança, porque o Senhor sabe que somos fracos e que, se depender de nós, a gente desiste no primeiro tropeço.